Vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e eu gostaria de começar a edição de hoje perguntando para vocês o que vem à mente quando vocês pensam em histórias infantis. Bom, muitos vão responder: eu penso em histórias como Rapunzel, Branca de Neve e os Sete Anões, João e Maria. Isso porque uma grande parte das histórias que nos foi passada são de compilações europeias do século XIX, feitas pelos chamados Irmãos Grimm. Mas você já parou para pensar que o mundo vai muito além dos personagens retratados nessas histórias? Pois é, a nossa convidada de hoje vem mostrar exatamente isso. Ela usa das imagens para ampliar a visão de mundo, especialmente das crianças, mostrando que o mundo é um lugar muito mais amplo e diverso. Ela escreve histórias infantis protagonizadas por personagens pretos. Eu converso com Isabel Sintra e, antes de apresentá-la aqui para vocês, vou dar as boas-vindas. Olá, Isabel! Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, Mariana, é um prazer estar aqui também com você. Esse convite é uma oportunidade, né? Eu estou sempre agradecendo as oportunidades de espaço para estar falando não só sobre um pouquinho da minha história, mas também esses trabalhos, que é o meu trabalho, a minha literatura, que eu acredito. Então é sempre uma alegria, eu agradeço demais por estar aqui nesse momento agora. Imagina, nós que agradecemos, Isabel. Bom, pessoal, o currículo da Isabel é vasto. Ela é paulista de São Joaquim da Barra, acredita no poder dos livros em mudar pessoas, bem como na importância da representatividade estar presente em sua escrita. É autora de Bem-vindo à Cidade, lançado em Lisboa em 2016. Ela participou também da primeira antologia internacional do Mulherio das Letras, Contos e Poesias, do 4º Sarau da Paz, em Osburgo, em 2018, e com o conto Corvo Correio, ela esteve entre os premiados do Prêmio Off Flip de Literatura 2017, em Paraty. Atualmente, ela vive em Estocolmo, Suécia, então hoje é uma live internacional aí, né, Isabel? É isso, tá friozinho aqui hoje. Bom, Isabel, para começar, eu gostaria de saber, então, como é que surgiu aí a ideia de escrever histórias infantis protagonizadas por personagens pretos. Conta um pouco aí para a gente. Mariana, vem mesmo da escassez, né, dos personagens pretos nesse gênero de história infantil, né? Porque a gente conhece os contos de fadas, como você bem disse no início, através dos clássicos, né, dos grandes europeus, os irmãos Grimm. Depois tem o Charles Perrault, francês, né, que é o grande conhecido, ele é famoso e conhecido por ser o pai dos contos de fadas.
o Christian Andersen, né, da Dinamarca. Então, assim, são contos que são imortalizados por esses grandes autores, né, clássicos. Depois vem a Disney também com os filmes, né, encantando a todos, adultos e crianças. E a falta de personagens pretos para um gênero de história é tão clássica e tão presente na vida, né, das crianças, porque em algum momento da vida das crianças vai aparecer esse conto de fada, como apareceu na minha vida, durante a minha infância, né? Através de discos, lá em casa chegou através de disquinhos coloridos que a minha mãe ganhou de uma patroa. Portanto, é isso que me tocou, e foi um momento que eu estava pensando numa nova publicação. Eu tinha já publicado o Curvo Correio, e chegou o momento que eu estava já pensando num próximo livro. E aliás, foram essas histórias, esses dois contos que a gente está falando, eles que estão sendo agora lançados no Brasil, eles foram escritos em 2008, e eu ainda vivi em Lisboa na época, então estão engavetados há muito tempo. E quando a editora me contactou, a editora norte-americana, né, Underline Publishing, a Nereide Santa Rosa, né, a grande Nereide, que me deu essa oportunidade, eu não tive a menor dúvida de que era o momento de trazer essas histórias com esses personagens pretos. Era o momento, eu vi que era o momento. Bacana. E até aproveitando o gancho aí, você citou do Corvo Correio, você poderia falar um pouco mais, porque inclusive ganhou prêmio e também outras obras suas que repercutiram. Conta aí pra gente. Foi uma grande alegria o texto do Corvo Correio, que foi um texto escrito em 2014. Eu ainda estava em Lisboa na época. E foi algo mesmo, uma vontade de trazer um tema, né, que falasse de diversidade, que falasse de tolerância. São temas que andam comigo, né, nasceram comigo, fazem parte do meu dia a dia, e como escritora, seria quase que impossível não tentar passar uma mensagem positiva, até de conhecimento mesmo, né, sobre um tema que é tão sensível para tanta gente. E o Corvo Correio é a história de um corvo que tinha um sonho, desde filhote, de fazer parte do grupo seleto dos pássaros mensageiros, naquela época só ocupado pelos pombos branquinhos, branquinhos, né? Então ele tinha esse sonho, e a coruja Mafalda, que era a chefe dos Correios, ela disse que era impossível que ele fizesse parte do grupo porque ele era diferente. Então, a partir dali se desenvolve, né, se desenrola uma narrativa da persistência dele em querer ser, e de como ele consegue provar que ele é capaz, sim, de ser um corvo-correio. E não havia melhor título, né, para ser, tinha que ser mesmo Corvo-Correio. E foi um livro que foi uma alegria enorme, né? Porque com o tema de diversidade em 2014 eu escrevi, mas o prêmio veio em 2017, foi quando eu enviei o texto. Foi algo que nos surpreendeu, a mim e o Zeca Sintra, que é meu irmão, para quem não sabe, pela grandiosidade, né? E pela possibilidade que nos deu de continuar escrevendo sobre esse tema. Muito legal. E aproveitando que você falou do seu irmão, né? Eu sei que é ele que faz as ilustrações aí. Conta aí pra gente também como é que é esse processo aí. Maravilhoso essa junção, né? O seu trabalho de escrita com e ele vem aí com as imagens nesse sentido de desconstruir. Inclusive, vocês enfrentaram alguns entraves também, né? Poderia falar um pouco mais pra gente, Isabel? Sim, é uma relação de irmandade e de profissionalismo, né? O fato de ser irmão, de sermos irmãos e trabalharmos juntos, é algo fantástico, né? É uma bênção, né? Porque geralmente a gente cresce, né? A gente cresce junto, né? Os irmãos, aí cada um vai para um lado, casa, é da vida, né? Que a gente se separe, às vezes vai um para uma cidade, outro para outra. Só que nós dois estamos aqui na Europa, e a gente consegue passar férias junto, e para além disso ainda trabalhar junto. É complicado, Mariana, trazer esse tema
tem sido cada vez mais fácil, porque tem surgido mais pautas raciais, mais pessoas têm falado sobre esse assunto, tem sido cada vez mais recorrente, tem havido debates, eu ouço muito, eu tenho lido bastante, então esse tema tem se aberto mais, né? A gente não pode dizer que ainda é muito difícil, se a gente comparar na época da minha mãe, por exemplo, que é de 1950, né? As histórias que ela me conta, de tudo que ela já passou, o que podia, o que não podia, né? Quando ela nasceu. Então, a gente tem caminhado bastante. E trabalhar com o Zé Carlos me traz uma força muito grande, porque as ilustrações que ele traz para os meus livros são imagens, né? E a imagem tem um poder, imagens são poderosas, né? Ao redor do mundo, né? Com As certeza. imagens, elas são capazes de construção, né? De construir subjetividades. Então, trabalhar com ele é maravilhoso, a gente tem um processo muito bacana de entendimento entre texto e ilustração, a gente tem tranquilidade para saber separar a irmandade do profissionalismo, e o que acontece, não comigo naturalmente, porque eu escrevo sobre isso, mas com ele, que eu acho que a gente já falou isso uma vez, são de alguns escritores que realmente rejeitam personagens negros, né? Eles trazem o texto para ele lê, e na hora dele trazer a informação na ilustração, envia, né, a prova, e alguns escritores, ele já me contou que não gostam do lábio, né, do lábio negro, que é só um risquinho, ou então o tom de pele está muito escuro, não pode clarear um pouquinho. E por esses pequenos detalhes é que a gente nota o quão ainda é difícil chegar no adulto, né? Essa visão de que nós somos plurais. O mundo é plural, o nosso mundo é plural, né? Então, essa pluralidade é natural que seja acompanhada também na literatura, nos livros infantis, nas histórias de ficção ou não. O tema da pluralidade, ele é natural, né? Só que ainda há uma grande dificuldade de aceitação, e por parte dos adultos, né? Porque a Sim. criança, ela é pura, né? Ela é transparente, e é lindo ver a empatia que nasce logo que a gente, inclusive com o livro Curvo Correio, que a gente chegou a fazer muitas leituras no Brasil, em escolas, como que já na hora da leitura as crianças nos bombardeiam com perguntas, né? Ah, mas a coruja Mafalda não pode fazer isso. E a gente não pode fazer isso com um coleguinha, só porque ele é diferente, está errado, né? E os professores ficaram felizes da vida. E eu fiquei muito emocionada até, eu fico sempre, de saber que eu tenho conseguido plantar um pouquinho, né? Uma sementinha aqui, uma sementinha ali. Mas é um trabalho que tem de resiliência, viu, Mariana? Tem que a gente está unido, eu e Zeca, nessa empreitada, vamos dizer assim. Há muitos personagens ainda vindo por aí, lindíssimos. Opa, então estamos no aguardo aqui desses novos personagens. Mas essa questão, né, que você comentou da resistência é muito complicada mesmo. A gente sempre enfatiza aqui no canal, né, como você colocou muito bem, o poder da imagem, porque todo o nosso contato com o mundo se dá por meio das imagens. Então, nada melhor do que usá-las para ampliar a visão de mundo e desconstruir preconceitos, como você faz. Mas, infelizmente, ainda tem aqueles que são resistentes, especialmente os adultos, né? E até algo que a gente já tinha conversado também é como, às vezes, por exemplo, a própria mídia, enfim, outros grupos, eles falam, não, agora nós vamos usar das imagens para mostrar essa pluralidade, só que acabam fazendo o contrário, porque a partir do momento que você restringe, pode retratar o personagem preto, mas tem que ter o lábio dessa forma. Então, peraí, então você não está dando espaço, né? Aquilo dizer que não só estou fazendo aqui para mostrar que eu estou sendo, né, que eu estou aberto à pluralidade, quando na verdade eu não estou. É complicado, né, Isabel?
sim. E até também, muitas vezes, uma situação muito engraçada, engraçada é a maneira, de falar, né, mas Sim, sim. curiosa, na verdade. Eu estava com o Zeca numa feira de livros, e chegou uma escritora, ela falou: "Olha, eu também escrevo sobre diversidade, né". Eu falei: "Olha, que legal", né. "Não, eu tenho aqui um livro também, né, que fala sobre que traz, um personagem negro". E o livro que ela trazia era de um personagem negro que ele era um menino mau. Ele, entre o grupo de coleguinhas, ele era o que fazia coisas más. E eu não tive reação naquele momento, né, foi assim, até essas coisas me pegam muito de surpresa, e aos poucos a gente vai, né, descolonizando o nosso conhecimento e trazendo mais críticas, né, a certas situações que nos acontecem, mas é um outro assunto e é um trabalho ainda que leva um tempo. Mas, isso é importante também estar falando do fato de trazer referências positivas em relação a esses personagens negros, né. Porque dessa maneira, trazendo um personagem porque na nossa sociedade, na vida real, o negro já é marginalizado, né. A gente está todos os dias eu vejo notícias aí do Brasil, estou sempre acompanhando, né, claro, e a quantidade de pessoas que eles prendem que dizem que é por engano, né, e depois de um mês descobre. Então assim, e aí você vê uma literatura infantil que traz um grupo de coleguinhas e o único coleguinha negro é um menino que faz coisas más. Eh, Tem também esse problema, Mariana, né, a gente não falou isso da outra vez da nossa conversa, mas eu lembrei agora, dessa referência negativa que persiste, alguns livros trazem, e é um combate também, é uma literatura que não vem para somar, né. E isso é algo que nos entristece sempre que a gente percebe que ainda anda, essa literatura por aí. Não, e foi muito interessante você comentar esse exemplo, porque vem bem ao encontro do que a gente está falando, né? Que abertura à diversidade é essa, né? Porque você vê ela se achando, não, eu estou colocando aqui um Sim, personagem preto, só que de uma forma, né, extremamente é, negativa. Então, assim, exato. não é uma abertura, é o contrário, É é o até contrário. pior, né? Porque você colocar dessa forma é melhor não colocar, né? Exato. Então, aí a gente percebe o quanto que realmente estamos distantes, de que haja um entendimento, de que os adultos realmente, percebam a importância de trazer a referência positiva, na literatura e que há diferença sim, né, tem a questão da representatividade preta com referência positiva, né, Sim. não basta só trazer a representatividade preta. Agora, Isabel, eu queria saber até, você já falou um pouco, né? Mas ainda mais como que as suas obras têm contribuído para que as crianças pretas se sintam mais representadas na sociedade. E eu gostaria de saber se você tem até cases aí pelo mundo de crianças que se surpreenderam positivamente com as suas obras. Como que foi? Como é que está sendo? Conta aí para gente. Tem sido uma descoberta muito gostosa, agora os livros estão sendo lançados no Brasil, e tem aparecido cada vez mais convites para estar falando sobre o assunto, para estar trazendo essa pauta, né, nos contos de fadas, até teve um texto que eu li ontem, que estava falando da Rapunzel, né, a gente sempre compara, quando a gente fala de contos de fada, vem logo a Rapunzel com seus cabelos longos e loiros, e traz agora os contos de fadas da Isabel Sintra, com esses personagens, com esses blacks. Foi um contraponto que eles fizeram que eu achei muito bacana. E eu acho que as imagens também elas mostram que existem, outras, possibilidades de existência, né, para além daquelas que são sempre mostradas. E eu acho que é nesse ponto que ajuda a criança a perceber que ela é vista, né, quando ela se vê. As imagens são poderosas, né, a gente já falou disso ao redor do mundo,
e a importância de que todas as crianças tenham essa possibilidade de se verem, acho isso fantástico. Foi uma possibilidade que eu não tive, mas que eu fico feliz, né, eu sou mãe, fico feliz de ver que as minhas filhas têm tido, não só através dos meus livros, mas outros livros também, já agora falando aqui da Suécia, é um país que aposta de maneira brilhante na diversidade. As livrarias infantis e não só, trazem sempre as primeiras capas com livros de todas as culturas, Mariana. Aí já não entra só a representatividade preta, mas outras culturas também. Isso é lindo de ver e traz uma esperança, né? Traz uma esperança para a gente e mais perseverança, né? A gente continua vivendo e perseverando nesse sentido. Um case muito interessante que eu chorei até quando me chegou foi da Princesa e o Espelho, em inglês, de uma cidade dos Estados Unidos, já agora não me lembro, uma cidade do interior, de uma mãe, uma família branca, e ela fez toda a contação do livro, o livro todo, num canal que ela tem no YouTube. Então ela fez todo um projeto, né, ela foi todo um trabalho ali, que ela pôs música, mostrando as imagens, né, e ela lendo o livro, a mãe, com a sua filhinha. Então, o fato de ser uma família não negra, me chamou a atenção de que o meu livro, as pessoas têm percebido que é para todos, é uma mensagem para todo mundo, né. E então foi algo que me chegou, depois eu até pus também, postei, pedi para postar o vídeo no meu Instagram, e tá lindo, né, ela contando em inglês toda a história da princesinha Zahara, ela e a filha dela, mostrando que independente, né, da cor, elas também, gostaram e querem passar essa mensagem do livro. Isso é muito importante, quando a gente percebe que a mensagem está chegando nos canais onde a gente realmente quer que chegue, né, que é para nas famílias, nas crianças, independente da cor e da raça delas. E acho que não tem presente melhor, né, que você ganha com um case desse tipo, porque olha, vai, como você falou, a gente vê que o objetivo está sendo alcançado, porque está indo além, né? As pessoas realmente estão buscando para desconstruir preconceitos, é formidável. É, é formidável e dá aquela noção como escritora, de que eu estou no caminho certo, né, então eu quero continuar passando essa mensagem, é uma mensagem que precisa, há uma carência de passar essa mensagem, e depois como mulher negra, é uma cura também, né, para mim, de todas as memórias que eu tenho da infância, que essa falta de representatividade, na verdade, que existiu e que houve na minha época, que isso agora tem sido feito e está sendo atingido, né. O meu objetivo está sendo atingido, então é uma mensagem que é para continuar. Então a gente continua. Sensacional. Isabel, como é que você avalia hoje o uso das imagens, né? Enfim, como você acompanha aí aqui no Brasil ou fora do Brasil, seja o mercado audiovisual, universo literário, de modo geral, como é que você avalia o uso, né, que esses meios fazem das imagens para dar espaço, para dar voz, principalmente aos grupos minimizados pela sociedade? Você acha que ainda há muito o que fazer? A gente está no caminho? Qual que é a sua avaliação? Olha, Mariana, a gente está no caminho. A gente está no caminho se a gente começa a perceber pelas redes sociais, pelas mídias, né, a própria Beyoncé, né, há dias atrás, com aquele diamante lindo, uma mulher, a primeira mulher negra a usar um diamante tão especial, né, nem sei aqui avaliar o valor, mas foi uma notícia que correu o mundo e que todo mundo viu, e que infelizmente trouxe também sentimentos negativos em algumas pessoas, né. Houveram pessoas rebatendo negativamente,
e demais essa imagem. Então, assim, o que a gente nota? A gente nota que estamos caminhando. E o que significa a Beyoncé, uma mulher? Gente, isso é representatividade. Isso mostra que a mulher negra, que ela pode sim, apesar da sociedade mostrar que não, apesar de todas as notícias que a gente vê todos os dias, de preconceito racial contra o negro, significa que é possível, sim, uma mulher negra frequentar espaços, né? Que até há pouco tempo atrás só as pessoas brancas frequentavam. Isso é uma idiotice, né? Isso é uma burrice. Eu acho que por que não? Porque a história sempre mostrou que fosse de um jeito, não quer dizer que deva continuar dessa maneira. Então, o poder da imagem é fantástico, incomoda muita gente, não deveria, mas incomoda. E o que a gente mostra, o que a gente aprende com esse incômodo é que deve continuar, devemos continuar. Eu na parte da literatura, trazendo a representatividade preta, e sim, a outra escritora, né, ou outro escritor que for chamado para fazer alguma publicidade com algum item de luxo. Gente, por que não? Por que que isso incomoda tanto as pessoas, né? A gente sabe o porquê, mas a gente sempre vai se perguntar, porque a gente quer ouvir da outra pessoa o que que ela tem a dizer, como que essa discordância continua sendo tão profunda e tão pungente em algumas pessoas. Não devia ser, Mariana, né? E aí, quando a gente se depara com esse tipo de situação, é que a gente faz um contraponto e percebe o quão distante ainda estamos, né? Porque Exatamente. são nesses detalhes, são nessas notícias que a gente percebe, muita gente às vezes fala, não, mas já não é mais como antigamente. Claro que já não há mais, os negros podem andar livremente pela rua, né? Que bom, já não é mais como antigamente, mas ainda há aos pequenos detalhes, há muitas pessoas que ainda são atingidas sempre que há um pequeno avanço aqui ou ali da comunidade negra. Sim, vocês todos estão sendo resistência, né, com o seu trabalho maravilhoso aí. É como você falou, tem que seguir fortemente, porque a gente avançou nesse sentido, ainda bem, a internet ela É, ajudou nesse sentido de dar essa voz e criar conscientização, né, que muitos precisavam para não, isso aqui não está certo, peraí. sim. Mas a gente precisa caminhar muito realmente aqui no Brasil, que a gente está vivendo um período extremamente conturbado, né? Uma pessoa no poder que dá voz E, a manifestações racistas, homofóbicas, machistas. Então, é extremamente complicado, mas a gente tem que seguir, não pode desanimar, né? Como você aí é um exemplo que segue firme é, e forte, usando o poder da imagem para o bem. eu falo muito com o Zé Carlos, né, que esses livros, eles fazem parte de um trabalho de fortalecimento negro, né? A gente tem que Sim, reconhecer isso, que essas imagens, elas simbolizam muito. Enquanto que para mim, que escrevi e que passei todo o período da construção desses livros, vendo as ilustrações com ele, né, com Zeca Sintra, para nós é algo muito natural e muito bonito que a gente quer mostrar. Mas quando chega, muita gente manda mensagem para mim, é, como se nunca tivesse visto um livro com personagens negros, né? Já há, mas talvez também pelo fato da gente ter ido nos pormenores, porque como são contos de fadas, eu quis mesmo trazer aquela roupa de feltro, aquele sapato de tecido, tudo mesmo como os camponeses daquela época, né? Eu e o Zé que a gente trabalhou muito nesses detalhes de até mesmo o layout do livro, né? O design gráfico dele, ele está todo mesmo voltado para aquela questão de contos de fada, que é para mesmo trazer essa magia desse texto literário. E as pessoas muitas vezes ainda não conseguem juntar o personagem
a essa atmosfera de contos de fada. Então, as mensagens às vezes que chegam é tipo, nossa, mas o Joaquim é um menino tão lindo, né? Ai, que lindo! É, sabe, algo assim, que Sim, surreal, sim, sim. porque não são imagens novas, né? Que as pessoas ainda, a gente tem que acostumar os olhos a ver essas imagens tão bonitas. E como já até uma vez eu ouvi o Lázaro Ramos falando, que é bonito tem que ser visto, né? Com certeza. Então, é uma alegria, sem dúvida, esse trabalho. Como eu falei, tem outros personagens aí, a caminho. O Zeca, nesse momento, está ilustrando, né, um livro novo, que eu tenho a capa, ainda não soltei. Todos os dias olho para a capa, querendo postar nos stories, falo, não, Opa, eu tenho que esperar mais um já tô pouco. ansiosa já, viu? Porque olha, É, e a própria Nizinga, né, ela vai para as escolas, agora o ano que vem, aí no Brasil. Então, Mariana, eu feliz, sim, porque eu vejo que não estamos no mesmo lugar, as coisas estão se movimentando, né? E é por isso que a cada vez, a cada movimento que a gente nota, né, a cada barulho que tenta abafar tudo isso de bonito que está acontecendo em relação à representatividade preta, a gente ganha mais impulso, a gente ganha mais força para estar seguindo em frente. não, é isso aí mesmo. E você comentou essa questão, né, que muitos ainda não conseguem enxergar com naturalidade, e eu imagino essa diferença em relação às crianças e aos adultos, porque como você já tinha comentado, né, as crianças vêm com mais naturalidade ali as histórias. Agora muitos adultos se chocam. Então, como que você acha que se poderia usar das imagens principalmente para lidar com aqueles adultos que estão inseridos em bolhas conservadoras, porque da mesma forma que usam, né, como você faz a imagem para o bem, usam a imagem para o mal, para manipular, para É, criar bolhas, e o resultado é o cenário que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, por exemplo, né? exato. Pergunta difícil, Mariana. Pergunta difícil. Eu, apesar de falo muito com o Zeca, nós somos irmãos, nós somos negros e o assunto da consciência racial brota de maneira muito natural quando a gente está falando das nossas coisas, das nossas vivências, das nossas experiências. E algumas vezes alguns amigos, né, brancos, né, quando a gente está falando desse assunto, eles falam, nossa, tem razão, né, mas como é que eu faço para melhorar, né? É que às vezes eu noto que eu ainda tenho algum racismo dentro de mim, isso é estrutural, isso é horrível. É empatia, né, Mariana? É empatia, porque a empatia nas crianças, ela brota como um foguete, é automático, é muito forte e é rápido, né? As crianças, elas, quando a gente termina uma leitura, até no meio da leitura, elas já se manifestam, né? E já querem tá falando daquele assunto, ficam curiosas. O adulto falta fazer chegar essa empatia. Eu acho que esse que é o desafio, porque o adulto entende, ele lê, né? Como eu estou falando desses amigos que às vezes a gente conversa, eles falam, nossa, realmente muitos até reconhecem que existe essa falha, que é algo que tem que corrigir. Então, é um trabalho diário mesmo, de fazer chegar essa empatia, tem que ser eles com eles mesmos, e há muita leitura nesse momento boa, né? O Manual Antirracista da escritora e filósofa Djamila Ribeiro. É um livro que eu tenho que adquirir, mas já li sobre ele, eu acho que é para todo mundo, porque nós negros também, muitos de nós ainda estamos descolonizando, né, o nosso conhecimento, a gente ainda está se reconhecendo, criando um olhar crítico sobre tudo que acontece. É difícil, não basta nascer negro para ter consciência racial. Muita gente acha, não, ela é negra, ela já tem consciência racial. A minha consciência racial brotou já tarde, né? A gente não se reconhece muito negro no Brasil. Só depois, quando começa a acontecer as situações de racismo, é que a gente, peraí, então, não é bem assim, né? É difícil cair a ficha. Pode parecer estranho, mas é difícil de cair a ficha.
E então há muitos livros bons, né, para estar lendo, para estar tentando entender. O Memórias da Plantação também, da Grada Quilomba, é um livro muito bom, fantástico, didático mesmo, sobre até ele traz um pouco da psicanálise também, para a gente poder entender o que se passa com o cérebro. Olha só que interessante, né, de uma pessoa racista, e até com o nosso também, quando a gente recebe o racismo, o que acontece naquele momento, por que acontece. Então, é lento, porque exige conhecimento, mas eu acho que quando tem vontade, tudo é possível. Então, estamos num caminho, que vai nos levar a algo positivo, eu tenho fé nisso, né, porque senão eu não estava trabalhando para isso, e é resiliência, esperança e muito trabalho, né. Eu acho que eu não tenho dúvida que a gente vai chegar num momento, muito melhor do que esse que a gente está passando agora, né. O Brasil está num momento muito particular, né, porque é o racismo, mas também a política também está ali, tá uma bagunça muito grande, está uma confusão Sim. muito grande, uma polaridade, drástica. Então acho que a gente tem que estar cada um fazendo a sua parte, né, e eu tenho certeza que eu tenho conseguido fazer a minha através da literatura, através das conversas que eu tenho com alguns amigos, e eu acho que é cada um fazendo a sua parte, que a gente, eu acho que chega em algum lugar positivo, né. Eu tenho fé, Maria. Não, eu também. A gente tem que ter esperança, né, que dias Tem que melhores ter, virão, porque tem que ter. ano que vem vai ser um ano aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente tem que ter esperança, porque senão fica E não complicado, né, Isabel? porque se a gente perde a esperança, aí é que nada mais acontece mesmo, Sim, aí então assim, não, é interessante a gente reconhecer os pontos negativos, para a gente saber onde é que a gente está errando, onde é que a gente tem que melhorar, mas também, tentar trazer aí uma energia todo dia de manhã, para a gente continuar lutando e com esperança sempre. Minha palavra, sim. preferida é esperança. Sim, e com relação a essa questão das bolhas, você falou a palavra, que é vontade, porque se a pessoa não quiser sair da bolha, ela não quer enxergar a totalidade dos fatos, das imagens, É. não adianta, né? A gente faz a nossa parte, está fazendo aí a sua parte lindamente, e aí cabe a pessoa, né? Como você falou que tem né, adultos que chegam e falam, não, o que eu preciso fazer para melhorar? Então, isso é muito Isso, bacana, porque você provoca esse, né? Você impulsiona isso, mas exato. infelizmente tem aqueles que não querem enxergar. Isabel, e como é que a gente faz para adquirir seus livros? Conta aí para a gente. Para adquirir tá fácil. Alguma coisa, né, fácil, que facilita. Não, tá, pela Amazon, tá bem, tem pessoas que já adquiriram e me falam: "Olha, chegou super rápido", né, tanto o Kindle, né, quanto o livro, a capa mesmo, através da Amazon e também através da umlivro.com.br, aí do Brasil, que é a distribuidora, né, aí no Brasil, para todo o Brasil. E através do meu site, o isabelsintra.com, as pessoas conseguem ver ali alguns trabalhos, algumas capas novas, que são spoilers, capas que ainda não foram publicadas, um prêmio muito bacana através dos Estados Unidos, que a gente recebeu com a Princesa e o Espelho, em inglês, é um orgulho. E eu também respondo as pessoas através do site, isabelsintra.com. Então tá fácil de adquirir o livro. E nós vamos deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, pessoal, porque aí vocês vão conseguir acessar, ver todos os livros que ela tem publicado. E como ela falou, tá facinho, né? Então, vale muito a pena. Eu acho que depois dessa conversa, todo mundo aí deve ter se interessado para conhecer mais o trabalho. Isabel, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui em nosso canal. Foi um prazer ter essa conversa tão rica, tão necessária. E eu gostaria de mais uma vez parabenizá-la por esse trabalho tão lindo que você faz, parabenizar também o seu irmão.
Mariana, agradeço demais. Eu gosto muito de conversar com você. Vejo sua carinha, falar que vou falar com a Mariana. Fico feliz em saber, E porque é uma conversa muito gostosa, né? Você passa uma sim, energia muito boa, assim. até vai rápido, né? Quando a gente vê, já Sim, acabou, passa voando. passa voando. E que bom que você oferece esse espaço, que você me fez esse convite para eu estar aqui. Queria agradecer a todos que vão ver, que estão vendo esse vídeo, né? E é isso, vamos em frente. Quando tiver mais lançamento, eu quero que você me convide de novo. Opa, o canal aqui está aberto para a gente conversar mais, será um prazer. Já é nossa convidada nata aqui. Bom, Ai, pessoal, eu querida. espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica aí o convite para quem ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, estamos também no Spotify. E espero vocês na próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Isabel. Tchau, tchau.